Pessoal, para que os principais jornais cheguem até você, preciso que você se inscreva no canal e curta os vídeos. Um abraço, fiquem com Deus e vamos lá! Boa noite. A Polícia Federal investiga mais um crime no escândalo do Banco Master. Mensagens revelam que Daniel Vorcaro encomendou um dossiê para atacar o CEO do Banco Itaú. Os Estados Unidos atingem 170 alvos militares no Irã. Os iranianos bombardeiam os aliados americanos Kuwait e Bahrein. A emergência climática põe um continente em alerta. A Europa enfrenta uma nova onda de calor depois do junho mais quente já registrado. No Brasil, especialistas cobram planejamento nas cidades com a chegada do El Niño. A França está na semifinal da Copa do Mundo e Dembélé também marca na vitória de 2-0 sobre o Marrocos. Os franceses vão enfrentar agora o vencedor de Bélgica e Espanha. Amanhã, a seleção com mais finalizações da Copa entra em campo contra a defesa que não levou um gol sequer. O Jornal Nacional começa agora. Se você preferir, está na descrição do vídeo. A Polícia Federal fez hoje uma operação para investigar Tiago Miranda, publicitário ligado a Daniel Vorcaro. Mensagens obtidas pela PF revelam que o ex-dono do Master encomendou a ele um crime: produzir um dossiê para atacar o CEO do Banco Itaú. Os policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão contra o publicitário Tiago Miranda, fundador da agência MIT. A ação de hoje, a 10ª fase da Operação Compliance Zero, teve parecer favorável da Procuradoria-Geral da República e foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Tiago Miranda é suspeito de fazer parte de uma organização criminosa ligada ao Grupo Master, que atuava para intimidar e obter informações sigilosas de jornalistas, concorrentes e pessoas ligadas ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. A Polícia Federal já havia identificado o envolvimento de Tiago Miranda no chamado Projeto DV, em referência ao dono do Master, Daniel Vorcaro. A estratégia desse projeto, de acordo com as investigações, era contratar influenciadores para lançar suspeitas nas redes sociais sobre o processo de liquidação do Master pelo Banco Central. Segundo a Polícia Federal, Tiago Miranda coordenava ações em redes sociais para atingir pessoas escolhidas por Vorcaro. O banqueiro financiava o cometimento de crimes com recursos provenientes do esquema de fraudes financeiras relacionadas ao Banco Master. Vorcaro está preso desde março. A PF afirma que identificou a centralidade do papel exercido por Tiago Miranda em iniciativas voltadas ao recrutamento dos influenciadores, com o emprego de táticas que podem configurar práticas assemelhadas a assédio e intimidação. Na decisão que autorizou a operação de hoje, o ministro André Mendonça destacou a produção de informações do grupo criminoso para atingir o CEO do Itaú Unibanco, Milton Malui Filho. A polícia cita uma mensagem enviada por Daniel Vorcaro para Tiago Miranda, em que o banqueiro diz: "Estou precisando fazer um levantamento do Milton Malui. Está me causando muito problema. Me ajuda nisso?" No minuto seguinte, Tiago responde: "Deixa comigo." Segundo a Polícia Federal, eles compartilharam informações pessoais e patrimoniais de Milton Malui e da esposa, Camila. De acordo com os investigadores, o arquivo tinha o título Família Malui, Relatório sobre Execução Fiscal, caso Milton Malui Filho e Camila Moretti Malui, contendo expressamente o aviso de que se tratam de informações confidenciais. Em conversa posterior, Tiago informou a Daniel Vorcaro que estaria com tudo pronto sobre Milton. A intenção era prejudicar o CEO. A PF identificou também que a organização criminosa violou dados sigilosos e monitorou jornalistas, como a colunista do Globo, Malu Gaspar. O objetivo era constranger a jornalista para que ela parasse de produzir reportagens que revelassem os golpes do Banco Master.
A defesa de Tiago Miranda afirmou que ele sempre pautou a atuação profissional pela legalidade, respeito às instituições e a liberdade de expressão, e que ele não praticou qualquer ato criminoso ou participou de tentativa de intimidar, coagir, constranger ou violar direitos de outras pessoas. Tiago Miranda agora passa a ser investigado. Ele pode responder por crimes contra o sistema financeiro, organização criminosa, embaraço à investigação e violação de dados sigilosos. Em nota, o jornal O Globo afirmou que repudia a devassa ordenada pelo investigado na vida da colunista Malu Gaspar, uma das mais respeitadas jornalistas do país. Que a ação, como deixa claro a troca de mensagens, visava calar a voz da imprensa e revela um modus operandi do grupo criminoso, que já havia ameaçado de ato violento outro colunista do jornal. E que os envolvidos nessa trama de perseguição devem ser investigados com rigor. Por fim, declara que o Globo e seus jornalistas não se intimidarão, que seguirão acompanhando o caso e trazendo luz às informações de interesse público. O Ministério Público do Rio prendeu hoje funcionários do governo acusados de desviar milhões do caixa do Estado. Entre os alvos da operação, um delegado da Polícia Civil, um procurador do Estado e o presidente de uma autarquia do governo do Rio. Segundo o Ministério Público, os envolvidos fraudaram e direcionaram licitações. E assim roubaram mais de 86 milhões de reais nos últimos 4 anos. Os promotores afirmam que o esquema de corrupção funcionava dentro do Instituto Rio Metrópole, um órgão estadual criado em 2018 para planejar o desenvolvimento da região metropolitana, principalmente nas áreas de transporte e saneamento. As investigações revelaram que o Instituto foi convertido num instrumento de desvio de dinheiro público. Na decisão que autorizou as prisões, o juiz escreveu: o Estado do Rio chegou ao fundo do poço e descobriu que ainda havia uma caixa de gordura. A investigação começou em janeiro, depois que o Ministério Público recebeu uma denúncia de que uma ex-fiscal do Instituto Rio Metrópole sacou R$500 mil numa agência bancária no interior do estado. Caroline Soares Barros usou até escolta para ir ao banco. Ao todo, foram 13 saques ao longo de 9 meses, que somaram mais de R$3 milhões. Caroline foi apontada pelos promotores como a mulher da mala. De acordo com o MP, Caroline também era presidente de um instituto de fachada que recebia parte do dinheiro. Além dela, também foram presos o presidente do Instituto Rio Metrópole, Davi Perini Vermelho, o delegado Franques Dias Nepomuceno, que seria um dos donos da empresa que escoltava o grupo no momento dos saques, e o procurador do Estado, Marcelo Lopes da Silva. Eles foram denunciados por organização criminosa, corrupção passiva, fraude em licitações e lavagem de dinheiro. A Justiça afastou os funcionários públicos e determinou o sequestro de bens dos acusados. Isso talvez explique aí a situação de dificuldade financeira pela qual o nosso Estado passa há décadas. Inúmeras estruturas do Estado, órgãos que deveriam prestar serviços ao cidadão, foram cooptados por delinquentes, por marginais, transformando essas estruturas do Estado em antros de corrupção. O governo do Rio declarou que tem compromisso com o combate à corrupção e que trabalhou em parceria com o Ministério Público. O procurador Marcelo Lopes da Silva disse que não assinou contratos, mas pareceres dentro da lei. Nós não conseguimos contato com as defesas dos outros acusados. Também no Rio de Janeiro, a Polícia Federal fez hoje uma operação para investigar suspeita de desvio de dinheiro de emendas parlamentares. Os agentes cumpriram 2 ordens de prisão e 21 de busca e apreensão. Um dos alvos foi o ex-deputado federal Chiquinho Brazão, preso e condenado pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Segundo a PF, as emendas investigadas foram apresentadas por Brazão. A Justiça também determinou o bloqueio de bens dos envolvidos no valor de R$100 milhões. A defesa do ex-deputado federal Chiquinho Brazão não se manifestou.
A Polícia Federal concluiu a apreensão de todas as armas vinculadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ontem, o dono de uma importadora no Rio Grande do Sul entregou à PF uma espingarda que estava registrada no nome do ex-presidente. Na semana passada, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, revogou o registro que Bolsonaro tinha de CAC, colecionador, atirador e caçador, e determinou que o ex-presidente entregasse 10 armas, incluindo 2 fuzis. A Justiça do Rio condenou o pedreiro Jeander Vinícius da Silva Braga a mais de 20 anos de prisão pela morte do ator Jeff Machado. O tribunal do júri anunciou a decisão 12 horas depois de começar a ouvir as testemunhas. De acordo com a sentença, o pedreiro e garoto de programa Jeander Vinícius da Silva Braga participou no homicídio triplamente qualificado do ator Jeff Machado, na ocultação do seu cadáver e em crimes de maus tratos a animais. Bruno de Souza Rodrigues, acusado de ser o mentor do crime, só será julgado em dezembro. O júri entendeu que o crime foi premeditado para ocultar um golpe financeiro aplicado contra a vítima. Segundo o Ministério Público, em janeiro de 2023, Jeff Machado foi dopado por Bruno. E enquanto Jeander mantinha relações sexuais com o ator, Bruno estrangulou Jeff com um cabo de telefone celular. Após o assassinato, Jeander e Bruno colocaram o corpo do ator num baú e o levaram para uma casa em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Lá, o pedreiro cavou o buraco de cerca de 2 metros de profundidade, onde o baú foi enterrado e coberto por uma camada de concreto. Além disso, eles abandonaram os 8 cães da vítima em um terreno baldio. O corpo de Jeff só foi encontrado 4 meses depois. Durante este tempo, Bruno e Jeander mandaram mensagens para a família como se o ator ainda estivesse vivo, até que a farsa foi descoberta. Jeander Braga foi condenado a 22 anos e 9 meses de prisão e vai cumprir a pena em regime fechado. A defesa dele disse que vai recorrer da decisão. O advogado de Bruno de Souza Rodrigues reafirmou que ele é inocente. Daqui a pouco, Estados Unidos e Irã fazem ataques pelo 3º dia seguido. A Europa enfrenta uma nova onda de calor depois do junho mais quente da história. Estados Unidos e Irã voltaram a se atacar nesta quinta-feira, apesar do cessar-fogo assinado há 3 semanas. Forças americanas atingiram 170 alvos e o Irã respondeu bombardeando aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio. A segunda noite de bombardeios americanos danificou portos no sudeste do Irã, próximos ao Estreito de Hormuz. O objetivo é pressionar os iranianos a reabrirem a via por onde passam 20% do petróleo produzido no mundo. Imagens de satélite mostram o antes e depois dos ataques. O Pentágono informou que em 2 dias atacou 170 alvos no Irã. Os bombardeios foram retomados na madrugada de terça-feira. Ontem, o presidente Donald Trump afirmou que o cessar-fogo tinha acabado por causa de ataques a 3 cargueiros que tentavam atravessar o estreito. Imagens em tempo real mostram navios parados à espera da travessia. Moradores flagraram ataques a diversas cidades, como Chabahar e Iranshah, e bombardeios ao porto de Bandar Abbas. Segundo o governo iraniano, 14 pessoas morreram. A imprensa estatal iraniana disse que a usina nuclear de Bushehr também foi alvejada. Apesar de Trump dizer que não atacaria a infraestrutura, esta ponte no nordeste do país foi atingida e atrasou o acesso de milhares de pessoas que viajavam para acompanhar o funeral do Ayatollah Ali Khamenei. O Irã reagiu com disparos contra bases americanas no Oriente Médio. Na Jordânia, 8 mísseis foram interceptados. No Kuwait, sirenes de defesa antiaérea soaram na capital. O Bahrein e o Catar decretaram alerta máximo. As Forças Armadas iranianas divulgaram o vídeo do lançamento de um míssil.
Antes do disparo, um militar escreveu: daqueles que buscam vingança por Khamenei, uma referência ao líder supremo morto em bombardeios americanos e israelenses no primeiro dia de conflito. Depois de uma semana de cortejos acompanhados por milhares de pessoas por diversas regiões do Irã e até do Iraque, o corpo de Ali Khamenei foi sepultado hoje na cidade natal do supremo líder Mashhad. O filho dele, Mojtaba, ainda não apareceu em público desde que foi escolhido como sucessor, o que levantou suspeitas sobre a saúde dele. No meio da multidão, uma enorme bandeira se destacava com os dizeres: "Vamos matar Trump". O Ayatollah foi líder supremo por 36 anos, acumulou a função de líder religioso e político e reprimiu com violência diversas ondas de protestos contra o governo. Era acusado de matar opositores e reprimir a imprensa. A autoridade palestina marcou as primeiras eleições parlamentares em 2 décadas. A votação vai acontecer dia 28 de novembro em Jerusalém, na Cisjordânia e na faixa de Gaza. O Hamas afirmou esta semana que vai deixar o governo. Na última eleição, em 2006, o grupo terrorista venceu em Gaza, o que provocou um conflito interno nos territórios palestinos. Morreu aos 75 anos a cantora britânica Bonnie Tyler, uma das vozes mais marcantes dos anos 1980. O mês de junho foi o mais quente da história em países da Europa e uma nova onda de calor já avança pelo continente. As temperaturas de verão na Europa não são mais assunto só para meteorologistas. Os dados divulgados hoje pelo Observatório Europeu Copérnicos ajudam a medir a dimensão da mudança. A Europa Ocidental acaba de registrar o mês de junho mais quente desde o início das medições. No planeta, foi o segundo junho mais quente da história, atrás apenas do de 2024. No velho continente, o fenômeno passou a ser tratado também como um problema de saúde pública. Na Alemanha, desde abril, mais de 5.000 mortes foram associadas às altas temperaturas. França, Espanha, Bélgica e Holanda registraram juntas cerca de 4.700 mortes acima da média. Algumas regiões da Itália e da França e o Reino Unido estão novamente em estado de atenção por causa do calor. Aqui em Roma, nos próximos dias, os termômetros podem chegar aos 40 graus. Barcelona saiu na frente. Ontem bateu um recorde de 112 anos, 40,7 graus Celsius. A Comissão Europeia informa que esta nova onda quente avança sobre o continente. Portugal e França já pediram ajuda à Defesa Civil Europeia para reforçar o combate aos incêndios florestais. A Europa discute como adaptar cidades, hospitais e serviços a um calor que deixou de ser exceção
e passou a fazer parte da nova realidade do continente. Em Roma, onde metade dos moradores com mais de 80 anos vive sozinha, voluntários integram essa rede de proteção. As visitas levam compras, água e um gesto simples que ajuda a enfrentar os dias mais quentes e a solidão. O mais importante nem sempre é o que chega nas sacolas, mas a certeza de que alguém vai bater a porta quando o calor põe a vida dos mais vulneráveis à prova. Aqui no Brasil, especialistas têm cobrado que autoridades planejem ações nas cidades para enfrentar a chegada do El Niño. Tem sol no céu, mas o Rafael está sempre de olho para que, no caso de alguma emergência, não falte informação. Ele mora em Francisco Morato, na Grande São Paulo, que tem 130 áreas de risco para deslizamentos e inundações. E foi escolhido pela comunidade para ser o guardião de uma das sirenes do bairro, instalada para avisar os moradores sobre algum perigo. O clima está diferente, né? Você vê que daqui a pouco chove, daqui a pouco sol, então é muito importante esse equipamento aí para a gente aqui. Na sede da Defesa Civil do município, o monitoramento está mais constante por causa da chegada do El Niño, que pode aumentar a chuva na região. Os agentes estão organizando um novo treinamento para alertar a comunidade. Geralmente o nosso plano de contingência ele é usado no verão, porém com essa questão agora do El Niño e com todas as mudanças climáticas, a gente está tendo esses problemas fora de época que era esperado. Numa situação de emergência em que a sirene tocar e for preciso sair de casa, os moradores devem se dirigir até pontos de encontro definidos pela Defesa Civil. Um deles é esse, uma igreja. São imóveis que ficam fora da área de risco e onde as pessoas terão acesso a atendimento. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais acompanha o comportamento do El Niño e afirma que os municípios precisam estar preparados para possíveis impactos. Com mais de 5.000 equipamentos de coleta de dados, o CEMADEM emite alertas para órgãos federais, estaduais e municipais em situações de risco. Nós podemos cravar que o El Niño ele contribui com chuvas mais intensas na região sul do Brasil e regiões mais secas como o norte e nordeste do país, com temperaturas mais altas, com possíveis impactos de incêndios, de queimadas que tem impactos para a saúde, para a fauna, para a flora. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios diz que, além de ter planos de emergência, é preciso que as cidades, os estados e o governo federal atuem na prevenção de desastres climáticos. Limpar os esgotos, fazer limpeza, armazenagem de água potável. Nós temos mais de 1.500 municípios de um alto risco que a gente já sabe, isso que é o mais lamentável. É porque a gente já tem o diagnóstico, já sabe que muitas coisas voltam a ocorrer no mesmo local. Tem muito trabalho de prevenção para ser feito. E olha, a Eliana Marques vai reforçar agora esse alerta porque aumentou o risco de o Brasil ter um El Niño muito forte. Eliana, boa noite. Boa noite, Trali, e boa noite para você que está ligado aqui no JN. Hoje saiu uma atualização importante sobre o fenômeno El Niño. A probabilidade de ele ser muito forte aumentou bastante no mundo todo e ela vem subindo desde abril. No primeiro relatório da NOAA, a agência norte-americana que monitora oceanos e atmosfera, o risco era de 15%. Em maio, avançou para 22%, em junho para 48%. Agora atingiu 71% no período setembro, outubro, novembro, quando o fenômeno deverá se intensificar. Se considerarmos um mês à frente, até dezembro, a projeção é maior ainda, de 81%. No momento, o fenômeno El Niño ainda não está forte no Brasil e mesmo assim já está dando sinais. A redução da chuva no norte e nordeste e com o ar mais seco, a volta das queimadas. Na Amazônia, o número de focos de incêndio deu um salto de 5.600 para quase 7.000, um crescimento de 23% neste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
E o tempo firme tem predominado pelo país nos últimos dias, enquanto a chuva tem diminuído e perdido a força em muitos estados. O resultado é umidade baixa, com índices pela metade do ideal ou até menos. É exatamente como deve ficar amanhã nestas áreas alaranjadas, do sertão de Pernambuco até São Paulo. Faz calor também. As capitais mais quentes devem ser Teresina, com 34 graus, Palmas e Porto Velho, com 33. Cuiabá, com 31, Rio de Janeiro, com 29, depois de dias frios nessas duas cidades nessa semana. Em São Paulo, máxima de 26 graus, em Curitiba, 23. Amanhã, só Florianópolis e Porto Alegre ficam mais frias à tarde, com 20 e 17 graus. E de manhã o frio persiste, no sul, em São Paulo, no Rio, em BH e Brasília, mínimas de 10 a 14 graus. Eu encerro com os avisos de chuva forte, só no oeste do Amazonas, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Tá vendo só como é que a chuva tá ficando mesmo mais escassa, Trali? Pois é, Eliana, extremamente preocupante, né? Boa noite, muito obrigado e até amanhã. Bom, agenda de amanhã, hein? Anotem aí. A Globo transmite Espanha e Bélgica a partir das 3h30 da tarde, hora de Brasília. E eu volto amanhã, aqui da Times Square, em Nova York, com as notícias da Copa. Boa noite, Trali, boa noite a todos. Como eu sempre digo, estaremos aqui esperando por você, Renata. Boa noite, bom descanso e até amanhã. O Jornal da Globo é depois da série Justiça 2. Boa noite para você e até amanhã. Para que os principais jornais cheguem até você, preciso que você se inscreva no canal e curta os vídeos. Um abraço, fiquem com Deus e vamos lá!